A boca fala o que o coração está cheio. E com essas palavras eu quero refletir. Refletir sobre a palavra e refletir sobre esse versículo que eu tive tanta dificuldade de encontrá-lo, porque ele não está ao pé da letra que eu tô com ele na memória, no conceito. Ele está de outra forma. Na tradição dos fariseus, Jesus, naquele momento ali em Mateus 15, 18, Jesus dizia: nessas palavras, mas o que sai da boca procede do coração e isso não contamina o homem. Isso é o que contamina o homem. Quando ele comia sem lavar as mãos, os fariseus que guardavam a lei o acusavam de que ele estava sujo, porque ele não lavava as mãos. Usando a lei do autor da lei e querendo o reprovar na prática. Ou seja, eles faziam ao pé da letra a lei, como fariseus, usando o mandamento sem o Senhor do mandamento. E aí Jesus vem, que é o Filho de Deus, que é Deus, né? E quebra tudo isso, toda essa prática, esse ritual. Ele destrói por ele, porque ele começa a fazer o que verdadeiramente é necessário ser feito no Espírito Santo. E aí, quando eles veem Jesus fazendo o que necessário o que verdadeiramente é necessário é feito, eles não compreendem, porque eles eram religiosos e Jesus era a verdade do mandamento. Por essa razão, ser religioso não resolve seguir a verdade do Espírito Santo. E Jesus veio cumprir o mandamento que eles estavam usando com as práticas, para que fosse justificado pela prática da lei e a si mesmo se julgando seguidores de Deus e tementes a Deus. E aí Deus vem vestido de homem em Cristo Jesus e eles o reprovam, porque eles não tinham o espírito da lei e o Espírito veio por Jesus Cristo. E esse versículo estava no meu coração, porque eu meditei como a nossa vida, como a nossa boca, as nossas expressões, como a nossa voz é realmente, a nossa mente é ligada com o coração. Então ele disse, a boca fala o que o coração está cheio. Então às vezes a pessoa está tão cheia que o que ela fala é justamente o que o coração tem. E inclusive a luta da vida, quando nós estamos com muita luta, com muita adversidade, e adversidades impossíveis de serem transpostas, nós nos enchemos de Deus. Então você vê aquela pessoa que mais declara Deus, que fala de Deus, que ela está num processo de inércia da vida, mas ela está cheia de Deus. Então ela está direto, constantemente falando de Deus, para que aquela comunhão lhe faça vencer a vida toda, a realidade presente. E essa expressão nos dá poder de interpretar a voz do coração, né? Então a boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de amor, ele vai falar de amor. Se ele estiver cheio de Deus, ele vai falar cheio de Deus. O que estiver nele, ele vai transmitir e transparecer.
E quando eles reprovavam a Deus, que era o autor da lei, na verdade eles não sabiam nem da história, nem sabiam nem como tinha começado a história da lei, do mandamento. E se sabiam, não tinha o Espírito. Então eles estavam tão assim, tão fixados na memória e na devoção de crer naquilo que os transferia a um padrão de temor a Deus aparente. Então eles não sabiam ou estavam ligados na promessa dos profetas, que estava ali para chegar no meio da nação e no meio do povo e no meio da lei. Então eles reclamavam que Jesus não. Uma das acusações do mestre quebrava a lei. E uma das quebras da lei seria a prática ritualística, o ritual de todas as coisas. Porque quando Deus pega o homem, ele tinha que ensinar tudo. Ele tinha que ensinar tudo que era para limpar o homem. Mas limpar de onde ele estava caído, que era na natureza natural e ignorante. Então, de maneira que ele não tinha limite para nenhuma prática. Ele praticava de tudo. Então, quando a lei do mandamento chega, ela vem para educar, para ensinar o povo judeu, o povo de Israel, a servirem a Deus. Então, em comer sem lavar as mãos, seria uma educação de dentro do templo. Por quê? Porque eles trabalhavam, eles serviam a Deus pela expiação do pecado. O sangue derramado era do animal. Então, era necessário Deus falar tudo como teria que ser, para que eles não se tornassem porcos na ação da expiação e do culto. Então Deus falava tudo, falava como que tinha que lavar o animal, como que tinha que assar, lavava como que tinha que comer, quem tinha que comer, quais os pedaços que teriam que comer, quais os pedaços que não poderiam comer, deixar no altar. Então tudo era muito bem ensinado para que a ação de Deus e o temor do povo se estabilizasse no mandamento. Mas o fariseu, a tradição já era, o fariseu já estava em posse da lei, em outro sangue, e a lei era especificamente para os judeus. E quando Deus salva o apóstolo Paulo precisou tirar a igreja de dentro da lei. E não foi fácil. Então, quando ele diz, a boca fala o que o coração está cheio, eles teriam que abrir mão da lei e crer no Cordeiro, que foi o Filho de Deus, que veio como homem e foi expiado. E ele ressuscitou para mostrar que ele era o que ele estava entregando. E era o que cumpria a lei. Então, eles teriam que sair da lei, e não foi fácil e não foi rápido. Tirar a igreja de dentro da lei, meus irmãos, foi um processo. Essas cartas que nós temos nas mãos do apóstolo Paulo, que essa igreja ela é única. Ela nunca pode sofrer atualização em cima desse contexto e desse pastoreado de Paulo. Paulo foi o pastor e será eternamente até que nós nos encontrarmos com Cristo e Ele na glória. Que quem vai entregar a igreja é Paulo, ao Cordeiro. Então, esse pastoreio de Paulo, do irmão Paulo, ele tira a igreja de dentro da lei, explicando
todas as indagações, porque primeiro ele era fariseu da tradição, dessa seita que eu estou falando, do fariseu, do farisaísmo. Então ele tira a igreja explicando, meus irmãos, olha, foi assim, assim, assim. A justificação é pela fé. Abraão estava circuncidado? Não. Deus falou com ele? Falou. Então ele falou como? Incircunciso. Então quando ele escuta Deus e faz aliança com Abraão, o que é que Deus fala para Abraão? Abraão, faça a circuncisão. E ordena que ele faça, ordena para ele fazer a circuncisão, para que o seu povo, os seus progenitores, tivessem essa prática na lei e no culto, na fé dele. As obras não justificam por quê? Porque quando ele creu, ele agiu porque Deus ensinou. Primeiro Deus o circuncidou, ele creu, Deus o circuncidou e Deus tratou toda a vida social de Abraão, até o tempo da sua morte. E Paulo faz isso com muita inteireza e profundidade, porque era isso que tinha que acontecer. Tirar da lei e estabilizar o Cordeiro de Deus. E quando isso acontece, ele tem que explicar, em primeiro lugar, o mandamento, que é a circuncisão. Eles não queriam aceitar a igreja dos gentios, dos gregos, porque eles não eram circuncidados. Então, eles já tinham esse tabu contra os gregos. Então, a igreja estava fechada dos apóstolos na Judéia. Quando Deus levanta o apóstolo Paulo, e é o pastor dos gentios, né? E começa a ganhar as almas, as pessoas se converterem pela ação do Espírito Santo e começam a explicar e pedir a razão da fé e a razão pela qual eles estavam realmente sendo divididos dos judeus. Porque Paulo, ele foi perseguido, todas as sinagogas e os judeus projetaram a morte dele, e ele não pôde, por muito tempo, ele não pôde pregar nas sinagogas dos judeus, porque Paulo, ele tinha uma unção tão grande, uma clareza tão grande na letra e no Espírito Santo. Ele tinha o domínio do esclarecimento, do nascente da igreja, que era tirá-la da lei. Então, quando Paulo começa a sofrer essa perseguição, nasce a igreja dos gentios. Quando nasce a igreja dos gentios, ele vai fundar a igreja. Roma, a igreja de Éfeso, porque ele sai fazendo a missão. Então, isso foi a confirmação de que Deus e a igreja não ia ficar na lei e só dentro da Judéia. Ela ia para o mundo inteiro. E aí ele entra na letra e na palavra e ensina de apóstolo a judeu convertido. Então ele ensina todos de um só bando, de uma só fé, né, de um só corpo. E pela palavra da pregação, os apóstolos se convertem a Paulo. E aí a igreja realmente entra no conflito unidade contra a perseguição da lei. Porque Paulo, ele convertido, ele tinha uma autoridade tão grande e de pregar para os judeus. E uma coisa boa da vida e de Deus é quando nós que somos cristãos, nós temos o dom de Deus. Então ele estava muito cheio do Espírito Santo, ele estava vivendo um momento único e pleno. E eles não queriam ouvir a Paulo. E aí formaram um montim para prender a Paulo, e eles não mataram a Paulo como eles mataram os apóstolos, como eles mataram Jesus, porque Paulo era romano. Como Deus é grande, como o plano de Deus
era ali, naquele momento, estava excelente sobre a igreja. Então, como Paulo era romano, eles não puderam eliminar a vida de Paulo, tiveram que entregar para Roma. Porque se eles matam, aí a Roma tinha que fazer coisa pior, né? Isso era lei, a lei deles, como eles eram dominados por Roma, eles entregaram o prisioneiro, né? Mas eles prepararam um montinho para matar Paulo dentro da sinagoga. Então, porque Paulo, ele sabia, ele estava cheio do conhecimento. Estevão foi morto apedrejado quando Estevão começou a narrar de Abraão até Jesus. Então, enquanto Estevão narrava, eles já estavam com a morte projetada pela crueldade da lei e dos judeus. Mas aí o que aconteceu? Deus salva Paulo, e Paulo não é judeu. Então Paulo vai, e Paulo também não era fraco de letra, Paulo era doutor da lei. Então ele estava potencializado na lei para ser entregue e não ser morto, e fazendo bem. Então ele não poderia sofrer nenhum agravo, porque ele não estava fazendo mal, ele estava fazendo bem. E quando ele pregava a saída da igreja, que era Jesus Cristo, da lei, ele tinha capacidade de esclarecer tudo. E quando ele esclareceu, ele foi esclarecer os discípulos e os apóstolos que estavam temendo e segurando a lei, temendo sair. Talvez se não fosse pelo apóstolo Paulo, um salvo, né, um romano salvo, eles não tinham tido a coragem de enfrentar a lei. E mesmo com o apostolado de Paulo e o ministério do pastor Paulo, eles ainda foram matados como foram, mas não renunciaram, não negaram a verdade e a fé. Mas foi a lei que não foi fácil tirar a igreja de dentro da lei. A igreja sai da lei porque o Cordeiro veio. Então a lei é simplesmente um mandamento. A verdade é o Cordeiro que veio da lei. Por essa razão, ele teria que explicar todo o comportamento de Abraão, a fé de Abraão. Ele tinha que explicar todo o comportamento da lei, onde era fé e onde era obra. E as obras não salvam, ou seja, a obra não reconcilia você com Deus. É isso que ele quer dizer. A obra não reconcilia você com Deus. Você pode ser muito simpático, muito bom e fazer as coisas por visão de mandamento, com obra de bondade. Mas se você não tiver reconciliação, você não consegue a salvação. Então não é pela obra para que ninguém se glorie, é pela fé. Você tem que crer no Filho de Deus como o único e suficiente mediador entre Deus e o homem para que a salvação seja confirmada. E as obras que você faz não lhe deem glória, porque tem pessoas que fazem o bem por glória própria. E isso é comum na natureza. Então Paulo já entra dizendo, não é pela obra. Abraão creu e fez, porque creu. Se ele não crê, ele não faz. Então quem não converte e crê na verdade como ela é no Cordeiro, não faz, não segue. Está seguindo é porque creu, e a fé no amor e na reconciliação lhe deu o poder de seguir e de praticar a justiça da fé. Então tudo isso Paulo deixou muito claro nas cartas das igrejas, para as igrejas. Por que eu estou falando assim hoje e a igreja prega assim hoje? Porque nós vivemos a mesma situação. O homem, ele pratica a lei do mandamento por glória própria. O que ele faz é para glória própria. Então, se ele não reconciliar, a fé que ele tem, se ele não reconciliar com Deus em perdão de ofensa e em espírito de Deus, a obra dele não é morta. A obra dele é viva quando ele crê na verdade e quando ele crê no caminho da verdade. Aí a obra dele é ativada. Então tudo isso era preciso
ensinar ao judeu, ensinar aos homens, todos os homens, para que eles nascessem nesse temor, nesse perfil de certeza, de verdade, né? Então Paulo explica muito bem e explica todas as desenvolturas da lei, porque a lei veio como um mandamento para limpar um povo, mas ela tinha o Espírito, ela teve os profetas, e os profetas eram o Espírito justamente para guiar a lei. E o desequilíbrio foi justamente desprezar o Espírito e pegar a lei e fazer. Porque se eu pego uma coisa e faço, por conta própria eu faço, mas se eu faço pela minha fé naquele que é maior do que eu, então eu já tenho a direção de um superior que me dará poder de fazer com simplicidade. Porque o que estraga, além do erro da fé, o que estraga é a própria natureza com que ela faz aquela obra. Então as obras da fé, elas são galardoadas pelo Espírito Santo, na verdade. Nós temos hoje um pastor por excelência, Cristo, e nós temos um segundo pastor que ele usou para graduar as igrejas, que é o apóstolo Paulo. Então, o pastor dos pastores, o nosso grande Salvador, é Cristo, o mediador entre Deus e o homem. E o Espírito dele é quem vem salvando e fazendo toda a obra da fé. E é preciso que essa obra da fé traga esse esclarecimento para dentro de nós. Então, o apóstolo, o pastor dos pastores, que nos deu a sua verdade, veio pelo mandamento de um caminho limpo, para ele vir e consumar a fé no que estava limpo. E isso me deixa agradecida, porque até hoje a lei, ela tem esse papel de muitas pessoas agirem pela lei, mas a lei não salva. Quem salva é o amor. E como eles desprezaram o mandamento do amor, que era o Espírito, quando o Cordeiro veio, eles não o reconheceram como Deus. E Deus usa o apóstolo e os discípulos e os apóstolos todos para esclarecer o poder desse amor e a entrada desse reino na terra, que já está há um bom tempo vindo sendo trazido. Então, recapitulando a memória, nós estamos com a palavra, estamos com o conselho da igreja, estamos no tempo da graça, estamos no tempo da reconciliação e estamos com o Cordeiro. Meus irmãos, nós estarmos com o Cordeiro de Deus é nós termos na nossa vida, no tempo da nossa graça, da nossa salvação, um Filho de Deus que não foi recebido na obra que Ele salvou. Então isso já é um processamento, isso já é uma chamada de atenção para parar para Deus, porque quem foi rejeitado foi o autor, e ele salvou a obra. Se ele não salva, a obra da criação não existia mais. Todas as almas teriam perecido nas trevas, como estava foi condenado. E tendo em vista a essa estadia na vida, no mundo e na terra, temos essa chamada de atenção e de temor e de comunhão para a reconciliação com Deus e aprender com o Senhor. Então, não pela lei ele veio. Não podemos tirar a lei, não podemos tirar o povo da lei, não podemos apagar nenhum, porque são os verdadeiros filhos
da promessa de Deus. Mas nós temos que zelar por eles, porque eles testemunham daquilo que nos é benefício, daquilo que nos é privilégio, daquilo que nos é vida eterna, Cristo Jesus. Então eles são o bem maior. É a esposa divorciada para o reino do Cordeiro. Quando o Cordeiro casar com a fé da noiva, a divorciada vai para o juízo, para tirar dela o que serve e levar para o reino do Cordeiro. Então, não podemos perder e nem apagar da vida e da história a primeira esposa divorciada. Nós precisamos dela pelo testemunho e pela história, mas temos que compreender que a noiva tem todas as estruturas lógicas, verdades e expiação do Cordeiro Máximo, que é o Espírito Santo de Deus. Eu quero deixar essa palavra aqui, porque eu tinha pensado comigo como o nosso coração é Ele que nos faz, né? É Ele que nos gera. E aí eu tinha pensado nesse versículo. O coração realmente fala, a boca fala que o coração está cheio. Porque às vezes a gente sente as coisas e fica mantendo o silêncio. E uma hora por outra você abre a boca e fala, você está lá naquele assunto que o coração está, né? Então, para falar de Deus, tem que estar cheio dele. E para vencer o que estamos, o coração, a vida, e às vezes os problemas que estão dentro deles, inclusos contra nós temos que ter essa medida de Deus. Nós temos que ter essa comunhão com Ele contínua, constante, né? E aí a gente pronuncia-se constantemente com Deus. Quando a resposta e a solução chegar, nós nos alegraremos em dobro. Aí é a dupla honra, né? Porque aí você tá com base em Deus, tá super baseado e em comunhão com o Pai, e Deus começa a resolver os seus problemas. Mas pelo menos o coração se encheu da presença do Senhor. E é essa palavra que eu deixo para hoje. Os fariseus, eles viam a Jesus com outros olhos, não era verdade. Cristo cumpriu e o fariseu passou, e Cristo está até hoje e estará eternamente. Então, pelo tempo que ele está e que ele venceu tudo e todos, dá para sentir o quanto é gratificante seguir um cordeiro desse, amar um Deus desse, seguir um Deus desse, porque ele é eterno. Então, essa eternidade de 2000 anos foi aquele que ressuscitou depois do terceiro dia, que está conosco, que está na nossa geração, e ela vai para a glória, porque já é o caminho. Então Cristo é glorificado nas obras de Deus, porque Ele fez o que era promessa a nós. Então Ele, já estamos com Ele na eternidade, como Paulo disse, já estamos mortos com Ele, meus irmãos, e ressuscitados. E agora, a partir de agora, nós temos que nos firmar cada vez mais em tudo que está dentro da palavra, para que nada nos embarace. Nenhuma heresia, nenhuma prática, nenhum erro, nenhum desabor, desagrado venha intervir nessa palavra tão perfeita, nessa obra tão linda da salvação que Deus nos trouxe para nos dar valor. Além de nós termos a vida, quantos nascem e quantos nascem sem projetos, né? E de repente a obra da salvação salva, faz de todos nós uma ovelha, faz de todos nós um corpo de Cristo. Então foi para isso que Cristo veio, para o improvável, para o impossível. E a palavra é a obra da salvação e ela é perfeita. E a experiência própria, quando eu digo que a palavra de Deus é perfeita, porque ela tem sido e tem me mostrado o quanto ela é perfeita. E é só até aqui
para que nós possamos ver a glória de Deus.